pro Ava vai ter 2 partes, porque eu tive que parar a gravação. Aí agora tá gravando de novo. Beleza. Deixa eu voltar aqui na Dona Moema, coitada. Eu quero mostrar para vocês aqui como que faz para acessar a prova da OAB. Qual que é esse exame aqui? Coitado de quem, professora? Da Moema. Que é Coitado. essa moça aqui, ó. Coitado é dele, que ele que já se deu mal. Não assumiu, perdeu tudo. É verdade. Coitado. Coitado é filho de rato, né? É complicado. Aí fica complicado. Coitado de nós. Estamos todo mundo aí? Será que dá para a gente começar já? Digam sim, professor! Vamos começar! Sim, professora! Sim, professora! Estamos aqui. Vamos lá, galera. Polichinelo. Não é aula de Lamberot. Vamos lá, aula de teoria da argumentação. Só dão matéria chata para dar para vocês, hein? Eu vou catar o Francisco e vou deixar... Olha, ó, vamos lá, vamos fazer... Eu falei para vocês que eu peguei isso aqui no site da OAB, né, da FGV OAB. Como eu fiz para achar, galera? Só por curiosidade, eu vim aqui no Google, coloquei FGV OAB. Deixa eu desligar o microfone de vocês, que o Rex está latindo. Eu vim aqui no site da coloquei FGV OAB, que é a empresa que faz a prova da OAB, Fundação Getúlio Vargas, OAB. Aí fui lá, cliquei, FGV/OAB, ou ao contrário, né? Que era ao contrário. Aí eu vim aqui, ó, tudo isso aqui é prova da OAB, galera. Tudo isso aqui, ó, a prova da OAB tá aqui. É só a gente ir lá pegar e fazer, ó, que simples. Poxa, tá tudo aqui. O último concurso que tá de rosca tá aqui, tá tudo aqui. Aí vocês entrando, vocês conseguem ver primeira fase, segunda fase, o edital. Não se preocupem que nas minhas aulas eu sempre trago para vocês ela. Mas vamos voltar lá para a história da Dona Moema. Me digam, então, o que chamou a atenção de vocês aqui? Vamos lá. É uma menina solteira que mora lá em Fortaleza, né? Ela conheceu o Tomás, viveu um tórrido romance, né? E aí ele apresentava ela como namorada, ela se emocionava, né? Toda hora falava, essa é minha namorada, ela se emocionava, eu sou namorada dele e tal. Mal sabia ela que ele a abandonaria. Ele abortou o filho, né? Ele falou, é o aborto masculino esse. Eu não quero ser pai. Adeus. Foi embora, né? E aí, a Moema veio triste, macambúzia, desbusolada atrás de nós, e nós vamos ajudar a Moema. Vamos lá, galera, vamos ajudar a Moema. Para a gente ajudar a Moema, a gente vai ter que contar aqui com a nossa legislação. E é legal aqui que eu vou mostrar para vocês uma legislaçãozinha nova de 2008, eu não era nem nascida. Deixa eu fazer as contas. Não, eu era criança lá em 2008, não, eu era um bebezinho, eu era um nenezinho, um girino ainda. Vejam, que alimento é que lei é essa, professora? Lei dos alimentos gravídicos. Vejam, pessoal, ouçam bem, ouçam todos. Lei dos alimentos gravídicos. A mulher, ela vai ter direito a uma gestação digna. E aí, o bebê vai ser protegido ainda dentro do ventre. Então, escutem vocês, né? Quando o nosso cliente, então a gente tem que falar assim, cliente nosso, quando você for no motel, né? E aí quer ficar, você é grande empresário, né? Detentor dos meios de produção, não estou falando grande empresário, né, que fica postando de hipster da internet, aqueles meninos lá que ficam postando funkeiro cheio da grana, que fica colocando que suco dentro do Red Label, estou falando do grande empresário mesmo. A hora que você for no motel,
Não faz o Neymar, né? O Neymar foi tonto ano passado, quem se lembra do que aconteceu, né? E aí vai lá e tira selfie, tira foto com o roupão. Tudo isso é prova, né? Porque nos alimentos gravídicos, será que o juiz vai falar assim, antes de determinar os alimentos gravídicos, eu quero o DNA desse bebezinho aí para saber se é do pai mesmo. Será que ele vai poder pedir? O que vocês acham? Tô falando sozinha, meu povo. Eu acho que não, professora. Não, professora. Vamos fazer uma Professora, balança? acho Vamos que fazer uma vai. balança aqui, ó. Vamos fazer uma balança aqui. Eu acredito que sim, porque hoje faz DNA do feto, ainda no útero da mãe. Vamos fazer aqui, eu tô numa balança, que é uma balança. Vamos colocar de um lado a vida da criança e do outro lado o patrimônio do pai. Qual que pesa mais? A vida da A vida criança. da criança. A vida da criança. A vida da criança. Essa leizinha, galera, de alimentos gravídicos aqui, de 2008, ela não vai falar nada sobre DNA, nada. O máximo que o pai pode fazer é esperar a criança nascer. Depois que a criança nascer, ele entra com uma ação negatória de paternidade, ele nem registra. Ele vai entrar com uma ação negatória e aí faz o DNA, né? O que vai fixar aqui vão ser os alimentos só. Não vai reconhecer paternidade, vai fixar alimentos. Vamos dar uma olhadinha nessa lei? Ela é bem curtinha. Ela só tem 700 capítulos, olha só. Só uma coisa importante. Uma ida no banheiro, gente, vocês leem isso aqui, uma idinha no banheiro. Olha lá. Disciplina direito a alimentos gravídicos e a forma como ele será exercido. Olha lá, vamos lá. Essa lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. Então, vamos ler as partes principais. Os alimentos que trata essa lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais no período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, fecundou o óvulo até a criança nascer, vou ter que abranger os alimentos aqui. Inclusive as referentes à alimentação especial. Ih, nenê só toma NAN, ferrou, né? Assistência médica, psicológica, exames complementares, internação, quero ter o parto lá no São Luís. Medicamentos, demais prescrições preventivas, terapêuticas, indispensáveis a juízo do médico, ou seja, se o médico disser ali que ela precisa disso, o pai tem que pagar. Além de outras que o juiz considere pertinentes. Os alimentos que trata esse artigo refere-se a parte das despesas que poderá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida na proporção do recurso de ambos. Olha só, tô grávida não, quem que tá grávida aqui? Deixa eu ver alguém aqui para estar grávida. Quem que quer estar grávida aqui? Ninguém vai querer. A Elaine. Elaine tá grávida. E aí, Elaine tem que... Qual das, professora? Eu acho que Quem quiser tá grávida, gente, eu profetizo Eu não na quero. vida de vocês, tá? Profetizo, tá? Na vida de vocês. Eu não quero. Ah, não também quero. não. No meu exemplo, vocês estão, então, as duas, tá? O meu pai ainda, o Adilson. De novo? Lasquei de novo. Né? E aí, olha só, a mãe arca com 50% e o pai arca com 50%. Os alimentos são assim, né? A mãe arca com 50%, o pai com 50% da manutenção da criança. Vamos ver. Artigo 6º, olha como é pequenininha a lei, já acabou. Convencido da existência dos indícios de paternidade, o juiz fixará os alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e das possibilidades da ré. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, até que uma das partes solicite revisão. Então, vamos por parte aqui, ó.
convencido da existência de indícios de paternidade. Lembra lá do nosso exemplo? Quais são os exemplos? Quais são os indícios de paternidade que tem lá no na OAB, que o juiz vai se convencer que existe indício? Tá falando prova? Aquela pessoa que falou para mim, precisa de DNA, professora. Quer dizer, ele sabe que pode fazer DNA. Poder, pode, mas está exigindo DNA? Não. Indício de paternidade. Indício de paternidade é selfiezinha no motel. Coloca o roupão do Vitara, que linda. Amor. Conheci você ontem. Pô, no meu Insta. Hashtag amor eterno. E aí, galera? Eu vou guardar essa foto. Deu ruim pra ele. Doutor. O nome dele é Ailton. Falou para mim que ele é rico. E aí, gente? E aí, o Adilson, né? Professora. Fala, meu amor. Você já está passando? Eu tenho uma pergunta. Fala. No caso do pai, da paternidade, depois que a criança nascer, fizer o DNA e der que ele não é o pai, ele pode reaver o que ele pagou? Pega! Não. Alimentos são irrepetíveis. Alimentos não reavêm os alimentos. Ou seja, Obrigada. Então, no caso, o cara se deu mal, né? Ele pagou por não ser o pai. Sim. Sim, galera. Por bondade. Né? E eu desejo isso para todos os homens casados que pulam a cerca. Né, meninas? Desejo. Sim. Desejo com muita força. Apoiado. Pro, Fala, meu amor. Tô aqui Então, indignada. nesse caso, né? Aí tudo bem, ele não é o pai. E aí ela sofre alguma pena por ela ter, ou talvez mentido sobre... Não, porque nem ela sabia. Ela tinha indícios, né? Ela tinha indícios. Ela estava saindo com... Pode ser qualquer um, né? Ué. Né? Ai, eu escuto as histórias e eu escuto... Ai, fulana sabe quem é o pai. Sabe nada, galera. Às vezes a gente entra com ação de... Professora, e se ela tem um amante, só que o amante não tem tanta condição, ela aproveita o outro e... Mas ela se deitou com o outro. Eu não vou falar a palavra feia para vocês. É verdade, Bruno. Hein? Ela consumou em católico? Vamos supor que sim. Professora, Fala, jovem. essa decisão de ele ajudar economicamente durante a gravidez, tanto pode ser quando ela ingressar com a ação, quanto ele, quando ele se negar a reconhecer a criança e bastando ter evidências do relacionamento, mesmo que ele tenha ingressado com a ação dizendo que não é o pai, pode ser que tenha essa decisão, né? Você está perguntando assim, você está perguntando o período anterior? Vamos supor que ela ingresse com 8 meses. Você está querendo dizer que ele abandonou ela até os 8 meses, o retroativo? Não, independente do tempo de gravidez. Ela entrando com a ação, solicitando a assistência financeira, pode ter essa decisão do juiz, tanto quanto se ele entrar com a ação antes dela, informando que ele não é o pai. Entendi. Olha só, qual que é o seu nome? Ana Flávia. Ana Flávia, olha só o que a lei vai dizer aqui para nós. Vamos lá na lei. Eu entendi agora a sua pergunta. Olha só. Convencido da existência dos indícios de paternidade, ou seja, lá no nosso exemplo ela tinha fotos. Cadê o exemplo aqui? Ó, ela tinha, cadê? É certo que ela tinha fotografia, declaração de amigos e alguns documentos fornecidos, né? Ela tinha os indícios a gente sabe que ela tem. Então, tá lá o artigo 6º. Convencido da existência de indícios, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança. Então, olha só, a sua cliente, Ana Flávia, você entrou com a sua cliente, a hora que o juiz recebeu o papel, abrir, olhar, tem uma fotinha aqui,
tem 2 testemunhas que declararam que eles se apresentavam como namorados. O juiz, na hora, vai deferir a tal da liminar, que a gente chama alimentos provisórios. E por quê? Porque a criança não para de comer. Lembra a balança que eu fiz? Vida, patrimônio? É melhor ele perder dinheiro do que a criança passar necessidade, já que tem indícios, fumaça, que é ele. Aí você perguntou, mas e se ele entrar primeiro e negar? Ele não pode fazer nada, pasmem, até essa criança nascer e ele poder fazer o DNA. Entendeu? Respondi sua pergunta? Professora, Respondi? mesmo que ele entre com uma ação em seguida, mostrando documentos com relação com uma outra pessoa, com fotos, com os mesmos indícios, né? Que o juiz pode fazer? Olha só, ele não vai... Dividir a pensão nos dois? Sim, ele não vai entrar com uma outra ação. O que vai acontecer, gente? Ó, vamos continuar lendo aqui para vocês verem como que acontece esse processo. Então, eu fui lá, da nossa cliente, nós, associados advogados, fomos lá e entregamos a petição para o juiz, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? Dizendo que essa pessoa está grávida, tem fotos, tem coraçãozinho, tem curtida no Face, tem um monte de coisa, tem o Messenger falando oi, linda. E aí, né? E aí, gente, olha só, a gente vai entrar com esse pedido, o juiz, na hora, vai fazer o deferimento dos alimentos provisórios. Vai falar assim, olha, não conheço ninguém, né? Mas enquanto a gente estava lá no... A Moema, né? A Moema fala assim, não, porque enquanto a gente estava lá no motel, ele falou para mim, guarda esses papéis para mim, que eu abro o papel, tinha um extrato do banco, ou tinha cópia da declaração do imposto de renda dele, e ele tem guardado 500 mil. Aí o juiz já tem um lastro probatório bom para fixar os alimentos, aí vai fixar lá uns 5 mil por mês para essa criança, já que a gente viu aqui no enunciado da OAB que ela estava com gravidez de alto risco. Vocês se lembram? Que a gente leu que ela estava gravidez de alto risco? Beleza. Aí o juiz fixa os alimentos provisórios, né? Quando a gente não leva prova nenhuma, o juiz fixa 1/3 do salário mínimo. 900 e poucos, não, 900 e poucos é o salário mínimo, né? 1.000 e pouco, né? Dá R$300, vai, 300 e pouquinho. 300 e pouquinho se ele não conhece. Aí, se a pessoa não traz nenhum tipo de informação quanto ela ganha, quanto outra parte ganha. Aí, o que vai acontecer? Né? O oficial de justiça vai lá na casa da pessoa, avisar essa pessoa que existe um processo. Vai levar a tal da citação. Né? A citação é o aviso que existe um processo. E aí, com essa citação, vai ser uma ordem do juiz mandando ele se manifestar em quantos dias? Ó, aqui a lei falando. Ó, ele vai apresentar a resposta no prazo de 5 dias. 5 dias. Vejam, a regra do Código de Processo Civil que vocês vão aprender, o geralzão, são 15 dias para a pessoa se manifestar. Mas, aqui nessa lei especial, 5 dias para ele se manifestar. Então, o que acontece na prática? O oficial de justiça vai levar, vai falar, o senhor assina aqui? Pois não, assina. Vai estar lá uma cópia da petição que a gente fez como advogados da Moema, dizendo para ele que ele é o pai da criança e já dizendo quanto é que o juiz fixou de alimentos provisórios. O que isso significa, os alimentos provisórios? Vamos supor que a Moema não tinha nada dele, ela não sabia quanto ele ganhava, o juiz fixou 1/3 do salário mínimo. Esse 1/3 do salário mínimo, ele vai ser obrigado a pagar enquanto o processo estiver correndo. A hora que fixar na sentença, depois que ele tiver a oportunidade de se manifestar, tiver uma audiência, o juiz bate o martelo em outro valor, que é o valor definitivo, ou para mais ou para menos. Menos de 1/3 nunca vi, mas o juiz fixa um valor aqui. Olha lá, o réu vai ser citado para apresentar a resposta.
vamos pensar aqui no nosso caso aqui, que ele foi lá, se manifestou, dizendo que não era filho dele. Adianta falar que não é filho dele? Não adianta. O máximo que ele pode se defender aqui, galera, é dizer o quanto ele pode pagar. Fixou, vai lá, em R$1.000. Ele falou, olha, eu não consigo pagar R$1.000, né? Eu não consigo pagar R$1.000, eu tenho que pagar menos de R$1.000, já que eu tenho mais 4 filhos. Então, o juiz fixa lá 1/3 do salário mínimo, né? 1/3 do salário mínimo. E aí, ele já é obrigado a pagar esse valor. A criança nasceu, para de pagar? Quem se lembra da lei? A criança nasceu, ele automaticamente para de pagar? Não, se Não. converte em pensão alimentícia. Isso, parabéns. Se a criança nasceu, olha lá, após o nascimento com vida, os alimentos ficam convertidos automaticamente em pensão alimentícia, até que uma das partes solicite a revisão. O que é solicitar a revisão, galera? O amiguinho lá entra com uma ação revisional, e qual que vai ser a matéria de prova dele? DNA. Vai falar, olha, agora eu quero DNA. Eu não é meu filho, tenho certeza que não é. Nasceu um japonesinho, né? E o rapaz lá sei lá, loiro do olho azul. Não tem nada a ver comigo. Então, ele vai lá e pede o DNA para tentar se desvencilhar disso. Mas enquanto ele não fizer, continua esse valor, beleza? Então, vamos... Oi? Vamos agora para a petição em si. O que a apostila faz? A apostila jogou lá, tem um link dizendo assim, falando da ação de alimentos, né? E aí ela colocou um link para a gente ver como que é uma ação de alimentos. Gente, eu acho que tem gente esperando para entrar aqui, meu Deus. Mas você está gravando, ignorar. Tem um 2zinho aqui. Deixa eu só olhar se tem alguém esperando. Não tem. Eu acho que é o participante levantou a mão, né? Será? Deve ser. O pessoal não levanta a mão, já me corta, porque eu não estou vendo vocês. Então, pode falar quem levantou a mão. Professora. Oi. É eu. Boa noite. Oi, eu. Quem que é você? Manuel. Professora, me tira uma dúvida. Quando o pai ele não tem nenhum tipo de renda, né, não tem um trabalho, como que é feito a fixação desse pagamento de pensão alimentícia? Eles nunca têm, Manuelson. Nunca tem. Então, o juiz fixa com base no salário mínimo. Então, por exemplo... Do mesmo jeito que o preso é todo inocente, o devedor de pensão nunca tem emprego. Eu falo assim, porque às vezes o rapaz tem carteira assinada, né? Então dá para ter uma base, mas quando ele não tem, independente disso, vai ser 1/3 do salário mínimo? Porque se a gente pensa que um salário mínimo é o que dá a subsistência de uma pessoa, né? 1/3 do salário mínimo é o que a pessoa consegue dispor se ela for fazer um financiamento, né? Você consegue dispor de 1/3. Então, a jurisprudência, isso não é lei, tá? A jurisprudência convenciona pagar 1/3. Menos que isso, não. Eu lembro de uma audiência que eu estava, que o rapaz falou assim, mas eu tenho 4 filhos. O juiz, tem 4 filhos? Tenha 4 empregos. Tem 5 filhos? Tenha 5 empregos. Porque a criança não para de comer, vai pegar latinha. E assim, gente, as pessoas elas têm que ter consciência que trazer uma criança no mundo gera gastos, e muitos gastos, né? Ai, meu Deus. Então, não dá simplesmente para o juiz colocar um valor de pensão de R$100, né? Porque precisa, pelo menos, um mínimo que R$300. Eu não tenho filho, mas eu imagino que R$300 não dá para nada com uma criança, né? Inclusive, quando eu sou convidada para chá de fralda, eu acho fralda um absurdo isso, porque... Mas imagina uma criança, né? Não sei, pode falar.
Professora, no caso da primeira petição, você vai fazer a petição lá, mesmo você sabendo que ele é empresário e não tendo provas que ele é empresário, consegue puxar, não consegue? Eu vou pedir... Você fazendo a petição para o juiz, vai então, pedir... Como provas, né? Aí eu vou solicitar oitiva de testemunhas, eu vou solicitar, por exemplo, ele é empresário em tal lugar, eu vou pedir ofício para a JuSesp, ou eu mesmo consigo puxar da JuSesp aqui uma prova de quanto que é o objeto social lá, quanto que ele tem e tal, peço ofício para o Banco Central, ofício para a Receita Federal, peço ofício para o diabo para saber o que essa pessoa tem. E aí, o que essa liminar aqui que a gente pede inicialmente para a criança não passar fome, enquanto um processo desse vai durar pelo menos uns 6, 8 meses, né? Então, durante esse período, quanto que o juiz vai fixar? Depende do valor, depende das provas que a gente coloca. Quando eu faço uma ação dessa para o cliente, eu falo assim para ele, geralmente eu não atendo, quem atende é meu irmão, eu só faço a parte escrita. Aí ele fala assim, olha, você vai... Eu acho bonitinho ele fala assim, olha, a gente vai para uma guerra, você tem uma faquinha de rocambole ou uma bazuca? Porque às vezes o cliente tem uma faquinha de rocambole para lutar, não tem nada, prova nenhuma. Eu falo, olha, eu sei que ele é empresário e ele mora em São Paulo, mas aonde? Não sabe nada. Ou a pessoa tem a declaração do imposto de renda, a senha da conta, o aplicativo dele no celular dela, então... né? Essa liminar vai depender das provas que tenha. Só concluindo, a liminar que eu digo esse alimento logo de cara. Agora, nada impede que durante o processo a gente solicite todos os meios de prova para poder conseguir os alimentos que a gente quer. O valor dos alimentos. Pode falar, desculpa. Oi, professora, boa noite a todos. Agora, na esfera militar, professora, não tem essa não. Já é descontar direto na fonte, 30% sem conversa. Eu já vi situação de policial que pagava pensão e trabalhava só para pagar pensão. Tinha 5 casos por aí, era 5 pensões, 30% sem dó. Não é na esfera militar, é qualquer um que trabalha registrado, né? Inclusive, o que a gente fala para a pessoa que tem registro em carteira? A gente fala assim, você quer morrer de tiro ou de faca, né? Porque quando você morre de tiro é assim, já vamos fazer um acordo, já vamos decidir agora? Aí na hora da audiência, a gente vai lá e fala assim, olha, tudo bem, ele é militar, mas ele tem mais 3 filhos. Vamos fixar aqui 10% do salário dele? Sim. Aí manda o ofício. Agora, o problema é esse militar aí, que não deve estar tendo advogado, porque não é possível que desconta 30% assim. O advogado está ali justamente para isso, para dizer, opa, peraí, dentro desses 30% aqui, ele... vamos ver quanto que vai dar de pensão aqui, não é trabalho para pagar pensão, então ele precisa fazer revisão de alimentos, né? No máximo é 30%, é 33%, não, né? Não, não existe mínimo, não existe máximo, gente. Não. O que a gente faz, o que o juiz usa de parâmetro né, 33%. Mas não existe mínimo, não existe máximo, né? Não existe. Se ele tiver 5 filhos espalhados, professora, 5 filhos, uma com cada mulher, o juiz vai vai estipular nesse valor também? 30%? Então, o que o nosso colega falou agora, né? Vamos supor que ele já tenha 30% descontado em folha, com a Maria. Aí, vai a Joana e entra com um pedido desse aqui e fale que ele é militar e o juiz não sabe que ele tem outra coisa descontada, que vai, desconta mais 30. Aí vai a outra lá. E cabe a ele se defender e dentro do processo diminuir esses valores, né? Qual que é o certo? O certo é subsistência dele e subsistência dos filhos. O juiz vai equalizar. A gente chama de binômio. Necessidade de uma parte, que é da criança, e capacidade de pagar da outra parte. Necessidade e capacidade. Tem que equalizar. No caso lá, tem 5 filhos... Tem 5, deixa eu só ativar o mudo. Tem 5 filhos, será que 30% do salário dele dá para 5 filhos?
Então, vamos aumentar aqui, 50%. Para de fazer filho aí. Entenderam, gente? Não tem um valor discriminado na lei. Tanto que a gente está lendo a lei aqui, se fosse Professora. 30%, ia estar escrito na lei 30%, mas não está escrito. Professora. Isso aí é jurisprudência que vai dizer. Pode falar. Fugiu da minha mente agora. O advogado pode chegar e pedir uma ordem, não sei, expedir uma ordem para quebrar o sigilo da conta bancária para puxar extrato? Pode pedir para o juiz, sim, pede para o juiz. Ofício para o Banco Central para saber se tem dinheiro depositado, por aí vai. Beleza? Professora, só mais uma pergunta. No caso, a pessoa está desempregada, aí ele vende o carro para... Vamos vender um carro para sobreviver, por enquanto, quando está desempregada. Aí a mãe do filho dele pede um ofício para o juiz, para ver se tem depósito em conta. O que acontece nesse caso? Já era, fica sem... O juiz vai, se tiver alimentos atrasados, vai ser pago com aquele valor ali. Se não tiver, como ele está desempregado, vai fazer um valor ali num terço do salário mínimo. Mas se descobrir o valor ali, o juiz vai levar em consideração o valor que está ali. Mas mesmo ele pagando a pensão certinho? Não, se fixou ali um terço, se ele estiver pagando, vai ali, a não ser que ele pare de pagar. Entendeu? Tudo bem. Tá? Vamos lá, galera. Deixa eu continuar aqui, senão eu não vou conseguir terminar aqui o que eu queria. Aí eu já deixo vocês falarem já, que vai surgir um monte de dúvida. Peraí que eu estou tentando... Segue, professora. É porque pensão alimentícia é importante. Ah, sim, eu sei. Eu entendo vocês, galera. E se eu corto vocês, eu corto com carinho, tá, gente? Não é na maldade, não. É que a gente tem que continuar aqui, né? Mas eu prometo que na próxima aula a gente começa a fazer petição mais cedo, que vocês ficam desespero. Né? O Ailton fica É Ailton ou é Adilson? Adilson fica desesperado. Adilson. O Adilson, desculpa aí, meu. Fica desesperado. Poxa. Então, ó, lá a apostilinha nossa, ela trouxe para a gente lá um modelo de petição. Na verdade, ela põe só um link, e aí o link tá lá, bonitinho, para a gente copiar o modelo. Aí eu não preciso ficar copiando. Como que é? Aí eu recortei e colei aqui de propósito, desse jeito bem jegue aqui, para ver como que, para mostrar para vocês como que seria uma petição, né? Como que ela funciona. Essa partezinha aqui, ó, se chama endereçamento. Significa para onde essa petição vai ser dirigida, qual que é o juiz competente para poder julgar essa ação, qual que é o juiz competente para julgar a ação. Eu vou voltar lá na tela que a gente estava, eu vou pedir para vocês, quem puder, printa ou tira uma foto dessa tela aqui, porque à medida que eu for perguntando, vocês vão olhar aqui no enunciado e vão ver se tem o que eu estou perguntando ou não, tá? 1, 2, 3. Beleza? Posso voltar? Ah, não apareceu ainda, caceta. Eu aqui me achando que eu não mostrei nada. Peraí, eu vou voltar. Eu voltei aqui, mas eu preciso voltar pelo Teams. Eu acho que quando eu aprender a mexer nesse Teams, a gente volta para a aula na sala de aula. Porque, olha... Aqui. Eu vou voltar, então, na telinha. Vocês vão printar e vão tirar foto. Porque daí a gente vai montar a petição, mas eu preciso que vocês lembrem do enunciado. Lembra que a gente está fazendo a prova da OAB. Agora vocês estão vendo. Tire uma fotinha no iniciado, do enunciado. Beleza? Beleza, professora. Então, vou voltar lá para a gente poder começar a fazer Professora, nossa... eu não consegui. Alguém... vou voltar, então, rapidão. Alguém joga no É grupo minha aí. internet, professora, que é ruim. Alguém joga no grupo aí? Alguém joga no grupo? Vou colocar lá no grupo agora. Isso, Tá obrigada. bom, obrigada.
Joga lá no grupo pro pessoal. Quem não tá no grupo, pede pra Jordana adicionar. Eu não tô. Grupo. Conseguiu tirar foto? O importante é conseguir tirar foto. Vamos lá agora para a nossa petição. Olha só, essa primeira parte da petição a gente chama de... Quem está escutando a musiquinha nananine aí, desliga o microfone. Eu tenho certeza que é o Ailton. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa petição agora. E essa parte amarelinha que eu estou mostrando para vocês é o endereçamento. A gente aprende isso em regras de competência, né? Regras de competência. Pela lei, na regra de competência, o juiz competente para julgar caso de alimentos é o juiz do foro do domicílio da criança, onde a criança mora. A criança mora na barriga da mãe. Aonde que a mãe mora? Vejam se aí no enunciado de vocês está dizendo qual que é o juiz competente para julgar. Qual que é onde ela mora, está escrito aí. Fortaleza. Opa! Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da vara, não sei qual vara vai cair, família, sucessões da comarca de Fortaleza. Deixa eu colocar um maiúsculo, né? Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, Ceará. Eu não estou achando aqui o tracinho. No Ceará, beleza. Então, Fortaleza não tem 2 T's, né? Fortaleza no Ceará. Tá. Vamos continuar aqui. Beleza. Aí, aqui essa parte aqui, que eu falei para vocês que é a parte descritiva da nossa petição, nós vamos colocar qual é o nome, prenome, endereço. Aí vocês podem perguntar assim para mim, mas professora, como que eu sei o que eu tenho que colocar aqui de dados? E eu vou mostrar para vocês o nosso Código de Processo Civil, que ele vai dizer quais são os requisitos indispensáveis. Vocês ainda não tiveram essa matéria, mas eu já vou adiantar aqui, para vocês verem que eu não estou tirando isso do nada, né? Quais são os requisitos indispensáveis para a petição? Vamos ler comigo essa matéria aqui. Funciona. Vai aparecer para vocês a tela. E aí, eu estou aqui no CPC, Código de Processo Civil, é o artigo 319. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha lá. Petição inicial, é isso que nós estamos fazendo, né? Olha lá, a petição inicial indicará o juízo que é dirigida, qual que ela é dirigida? Juízo lá de Fortaleza. Os nomes, desliga o microfone. Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número da inscrição no cadastro de pessoa física ou no cadastro de pessoa jurídica, endereço eletrônico, tem que pôr e-mail, domicílio e residência do autor e do réu. Então, vejam que o inciso 2º aqui do artigo 319 está dizendo para a gente o que nós temos que colocar na nossa petição. Vejam que o Código de Processo Civil, ele é nosso amigo, né? Ele ensina para a gente a fazer petição. Então, vamos lá, voltar na nossa petição, e eu vou pedir ajuda para vocês, olhando no enunciado, para a gente montar a peça de acordo com a lei. Vamos lá, deixa eu colocar aqui em cima, e vamos ver se está faltando. Professora? Pode falar. Então, mas é obrigatório, porque eu já vi petições em que não consta todas essas informações. Obrigatório? Depende, porque esse Código de Processo Civil é novo, né? Código de Processo Civil é novo. Então, as petições mais antigas não têm. Se não é requisito obrigatório, mas para a OAB é obrigatório. Perde ponto. Entendi. Tá? OAB, gente, é igual quando vocês vão tirar a carteira de motorista, né? Ninguém fica lá desterçando o volante na prática, né? Mas
Lá na carteira de motorista tem que fazer porque o homem quer ver se você sabe fazer. Então, na OAB, eles querem saber se você sabe que no artigo 319 do CPC está lá como que faz uma petição inicial. Então, eu vou colocar aqui, vou deixar o artigo aqui na nossa cara, porque na hora da prova da OAB, nós vamos estar com o código na nossa mão. Então, eu vou lá no artigo 319, vejo o que não pode faltar. Tá aqui, inciso 2. Vamos preencher aqui. Nome e sobrenome. Vamos colocar aqui, nome. O nome é da Moema, né? Moema. Não, primeira coisa, já colocando Moema, quem que tá pedindo os alimentos aqui? Para quem que é? Para o filho. É para quem que é, gente? Para o filho. Já ia falando besteira aqui para vocês. É para o filho, né? E aí eu pergunto para a galera do segundo semestre, que já teve aula de Direito Civil, Pessoas e Bens, já teve aula de Civil, Pessoas e Bens. Quem que tem personalidade jurídica aqui? Quem pode pedir alimentos? Deixa eu pegar quem está com o microfone aberto aqui para dar um pequeno esporro. Fecha agora esse microfone. Ainda está soprando o microfone ainda. Hein, galera? Vamos lá. A mãe da criança. A mãe da criança. Mas, gente, e aí? Mas não está pedindo para o filho? Quando que inicia a personalidade jurídica? Quando que inicia? Vamos lá, no Código Nascimento Civil. com vida? Isso, olha lá. Já trouxe o Código Civil aqui para vocês. Fiz essa mágica, ó. O que é personalidade jurídica? Aptidão genérica para você ter direitos e obrigações na esfera civil, não é? Eu posso ter direitos, por exemplo, um direito de pedir alimentos, obrigação de pagar alimentos. Mas para eu ter essa aptidão de ter direitos, né, eu preciso de personalidade civil. E ó, que o artigo 2º vai dizer, personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Essa criança nasceu com vida? Não. Mas ó, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então alguém vai lá por ela. Quem que vai lá por ela? Moema. A mãe, né? Então vamos lembrar que e se a criança já tivesse nascido? Essa aqui é mais rebuscada essa pergunta. E se a criança já tivesse nascido? Quem que ia pedir os alimentos? A mãe. Também. A mãe da criança. E a criança não seria representada? Oh, gente, se a criança já tivesse nascido, exatamente, ela já tem personalidade jurídica, né? Então, ela já tem aptidão para ter direitos e deveres, mas ela pode exercer sozinha? Não, ela precisa de um representante. Até que idade ela precisa de um representante? Vocês aprenderam isso em Civil 1. 16 anos. 16, né? Até 16 ela é representada. O que significa? A mãe assina por ela. Assina por ela. A mãe que toma as vontades. A mãe assina por ela. E dos 16 aos 18 anos, ela tem uma capacidade relativa. Nesse caso, ela é assistida por alguém. Então, vamos relembrar essa matéria. Ela é assistida, então a mãe vai assinar com ela. Isso significa que ela pode manifestar a vontade dela, dos 16 aos 18. Então, relembrando, se a criança já tiver nascido, quem pede os alimentos é a criança. Como ela não tem capacidade sozinha, a mãe representa ela. Beleza? Isso vocês, pessoal do segundo semestre já aprendeu em Civil 1. Vocês tiveram aula com a professora Luciana, Civil 1, não foi? Ronildo. Professor Ronildo. Vocês tiveram aula, vocês lembram disso, vocês já são doutores nisso. A galerinha que está chegando agora ainda não, vai ter direito civil, pessoas e bens e vai aprender. Então, vamos lá. Moema. O nome já tem, né? Aí aqui essa petição que a apostila colocou é só um modelão, a gente tem que colocar ela conforme a gente quer, né? Moema.
E o que eu preciso? Nome, prenome, ou seja, qual que é o sobrenome dela. Quando eu não sei, a OAB manda eu pôr 3 pontinhos dentro do parênteses. Estado civil. Leiam aí. Fala de estado civil no enunciado? Fala que ela é solteira. Solteira. Falando, então, eu tenho que pôr, ó. Estado civil dela, solteira. Não posso inventar, lembram? Profissão, tem profissão dela aí? Ou fala que ela é desempregada? Desempregada, ó, presta atenção aqui, ó. Estamos seguindo a lei, desempregada. Número da inscrição no CPF, tá falando o CPF dela? Não. Não tá falando o CPF dela, então o que a gente vai fazer? Vai pôr o CPF aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó. Desempregada. Olha a ordem que tá, do modelo tá até diferente, a gente tem que seguir o Código de Processo Civil. Inscrita no CPF número, código XXX, não que a OAB vai achar que vocês estão identificando. Depois olhem o edital, que ele manda por pontinho. Depois do CPF, endereço eletrônico. Tá falando endereço eletrônico? Não tá falando endereço eletrônico, 3 pontinhos aqui. Não vou colocar, né? Residente, ou ao invés de pôr 3 pontinhos, né? Que fica melhor, você pode colocar assim. Endereço eletrônico, não é? Para ele saber que a gente tá colocando aqui, pode colocar, e 3 pontinhos aqui. Prenome é o nome de família, tá, galera? Endereço eletrônico, 3 pontinhos, fica até melhor assim. Residentes e domiciliados na rua, posso inventar nome de rua? Não. Ô, Nossa Senhora do Canavial. Na rua, 3 pontinhos. Número? Não sei. Olha lá, galera. Segura aí, eu sei que tá chato, mas aqui eu... 3 pontinhos, quero ensinar vocês. Bairro, não sei, o bairro, ó, tem que colocar tudo isso aqui na prova de vocês. 3 pontinhos. Código No caso, na OAB, você coloca 3 pontinhos também. Tudo, tô fazendo como se a gente estivesse lá na OAB. 3 pontinhos, vírgula. Cidade. Professor, e eu não escutei se a senhora respondeu. O sobrenome também, 3 pontinhos? Ó, eu coloquei aqui, ó, prenome, 3 pontinhos, tá vendo? A gente fala sobrenome coloquialmente, mas para lei é prenome, tá? Tá bom. Aqui, ó, então, domicílio e residência da autora e do réu, né? Então, tá aqui, nacionalidade, estado civil, ó. Advogado, enfim, por ser o advogado no fim, não, por ser o advogado. Professora, no caso, se está fazendo igual o AB, ela é de Fortaleza, certo? Aí a professora colocou estado, 3 pontinhos. Pode ser assim também? Não, tem que colocar. Então, cidade, então aqui é Fortaleza, Ceará, tem que pôr, bem lembrado. Fortaleza, Ceará. Ó, o enunciado trouxe bem lembrado. Quem tá com soninho que tá bocejando para mim? Por seu advogado, né? Tô com sono, professora. Não, jovem, que isso? Por seu advogado ou advogada, né? Que ao final assina procuração anexa, esse vem tá no plural, né? Como é só uma pessoa, tira o plural. Vem com o devido respeito, essa crase não existe. Essa de Vossa Excelência, com base. Que lei que é essa aqui, galera? A lei é outra. Deixa eu colar aqui, eu não lembro o nome da lei.
A lei dos alimentos gravídicos é 11.804. Vocês estão aí com a lei. 11.804 de 2008? Isso, 5 de novembro de 2008. É só põe o ano. Meu Deus, de 08, não estou achando a barra. E demais dispositivos aplicáveis, propor a presente ação de alimentos gravídicos. Em face de quem? Vamos colocar aqui o nome, vamos copiar aqui, que nós estamos no computador, tem essa facilidade, né? Em face de quem? Qual que é o nome do querido lá? Tomás. Tomás. Tomou. Tomou? Tomou. Tomaste. Tomás. Ele tá escrito que ele é solteiro aí? Sim. Ou não tá escrito nada? Não tá nada. Estado civil. 3 pontinhos. Ele é empresário. Ele é empresário do ramo do petróleo, né? Tá falando que ele é solteiro, sim. Falando? Tá, Tomás, brasileiro, solteiro, natural do Rio de Janeiro, também maior e capaz. A gente não colocou nacionalidade. O CPC não pede para pôr nacionalidade? Estado civil, existência. Olha, não pede mais. Mas vamos colocar. Então, vamos colocar aqui. Brasileira. Então, vamos lá. O Tomás, prenome, brasileiro. Se a OAB está mandando pôr, a gente põe. Empresário, o que mais? Inscrito no CPF, não sei, né? Endereço eletrônico também a gente não sabe. Residente domiciliador. Onde ele mora? Não tem. Rio de Janeiro. Não, tá falando que ele é natural de Rio de Janeiro. Natural do Rio de Janeiro. Natural, não que ele mora no Rio de Janeiro. Mas não tá falando que ele voltou para o Rio de Janeiro? Não tem nada aqui? Não, só tá falando natural do Rio de Janeiro, também maior e capaz. Vamos lá. Só natural. Não Então, está dizendo que também mora. Do Rio de Janeiro, ó, gente. Na segunda linha aqui, ó. Porque a OAB tinha que trazer onde ele mora. Natural do Rio de Janeiro, é verdade. Natural do Rio de Janeiro, também maior e capaz. Tomás era um proprietário, deixa eu ver se ele não fala que ele foi embora. Que visitava o Ceará semanalmente para tratar de negócios durante o ano de 2010. Desde então, passaram a namorar e Moema passou a frequentar todos os lugares com Tomás, que sempre a apresentou como namorada. Após algum tempo, Moema engravidou de Tomás. Este, ao receber a notícia, se recusou, dizendo que o relacionamento estava acabado, que não queria ser pai naquele momento, razão pela qual não reconheceria a paternidade da criança e tampouco iria contribuir economicamente para o bom curso da gestação e subsistência, que deveria ser criado por Moema sozinha. Moema ficou desesperado com a reação de Tomás, pois quando descoberto estava desempregada e sem condições de custear seu plano de saúde e todas as despesas da gestação. Como sua condição financeira também não permitia custear as despesas da futura, decidiu procurar orientação. É certo que as fotografias, declarações e alguns documentos fornecidos por Moema conferiam indícios suficientes da paternidade. Diante desses fatos, e cabendo você pleitear em juízo, elabore uma petição inicial, a fim de que Moema tenha condições. Então, ele é natural só do Rio de Janeiro, verdade, não vamos falar que ele está no Rio, não. Bem colocado. Então, vou colocar aqui CEP, está na cidade, né? CEP, cidade, estado. Eles comeram bola na OAB aí, a aluninha inteligente viu. Depois vamos olhar o gabarito, se eles cobraram que a pessoa era do Rio de Janeiro, caberia um recurso, ó, assim que a gente recorre. A parte aqui, ó, essa parte aqui, que a gente fala que é aquela parte descritiva, tá vendo que a gente está descrevendo onde que eles moram. Agora eu já posso tirar esse artigo aqui. A gente está descrevendo onde essa pessoa mora. Vejam que não tem tempo verbal,
que a pessoa que... Eu estou colocando um retrato. Aí, voltando lá no CPC, eu vou ler para vocês, né? Vocês não vão ver, mas o Código de Processo Civil vai dizer o seguinte, que na petição inicial nós vamos precisar, então, qualificar, e logo depois nós vamos ter que dizer os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Qual que é o pedido? Alimentos gravídicos. Então, na parte dos fatos, né? Narrar os fatos descritivos na relação que deram origem à presente ação, né? Óbvio que eu vou deixar isso, né, para a lição de casa de vocês vão narrar os fatos para mim, né, na próxima semana a gente vai colocar aqui uma narração de fato, vamos dizer o que aconteceu, vocês vão contar isso na narração dos fatos. Opa, o que eu fiz aqui? Na narração dos fatos, vocês vão colocar aqui, né, vocês vão contar a história, a historinha, né, a nossa novela aqui da coitada da menina, o que aconteceu, e com base em quê? Somente com base naquele papelzinho que a gente tem, né, um exemplo aqui, como que a gente pode fazer? A gente coloca assim, Moema conheceu fulano de tal, começaram a namorar, ela era constantemente apresentada como sua namorada, engravidou sem planejamento, ela engravidou, eis que foi contar para o namorado da gravidez, e o namorado disse que não estava preparado para ser pai e não queria ser pai, e que ela deveria arcar com as despesas sozinha. Cuidando da sua gravidez, foi ao médico e descobriu que sua gravidez era de risco. Ela atualmente está desempregada, não tem condições de se manter sozinha, razão pela qual vem se socorrer à justiça para que Tomás contribua com a parte que lhe é cabível, né? Aí no direito, né? Na parte do direito, como que a gente vai fazer? Na parte do direito. Deixa eu ver se eu apagando aqui, apaga aquela partezinha de cima. Não. Então aqui eu vou contar a historinha. Não tem esse acento. Na parte do direito, pessoal, eu vou falar sobre o que está escrito na lei 11.804 de 08. Não fiquem desesperados, porque isso aqui é para a gente aprender, tá? Como que eu coloco a lei aqui? Vejam, essa pessoa, quando ela descreveu aqui, vejam que em nenhum momento ela colocou o artigo, recortou e colou o artigo. Isso daí é coisa de advogado, pessoal, que quer encher linguiça na petição. Não tem que ficar colocando artigo. Lembra na aula passada que eu falei para vocês? O juiz, ele tem um código, né? Então não precisa ficar recortando e colando o artigo. A gente trabalha na prática, né? Para ficar um texto legal, a gente trabalha com premissas, né? Então, um exemplo para vocês aqui. Eu tenho premissa maior, premissa menor e conclusão. Como que a gente faz? A gente vai analisar a lei, né? Lá na lei, cada parágrafo eu vou usar as premissas. Isso aqui requer bastante treino para a gente fazer, mas todo treino requer um início, né? Como que a gente pode fazer aqui? Olha só. A gente vai pegar a lei, né? E vamos fazer um parágrafo sobre, deixa eu ver. A gente começa um parágrafo aqui. Primeiro parágrafo, a gente pode falar sobre... Cadê? No primeiro parágrafo, a gente pode falar sobre ela entrar com ação no lugar da criança, né? Premissa maior. O que é premissa maior? Premissa maior é a lei. E a lei, lá no artigo 2º, eu vou ler para vocês do Código Civil. Agora eu não consigo pôr. Ela vai dizer que a pessoa adquire personalidade jurídica com o nascimento, com vida.
Adquire a personalidade jurídica com nascimento com vida. Cadê? Onde que tá? Eu acho que a própria lei vai tratar dessa parte. Deixa eu ver se a lei vai tratar. Deixa eu ver. Os alimentos, não. Aqui. Essa lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. Primeiro da lei, vejam que para fazer uma petição, é importante que a gente esteja com a lei aberta, né? Vai dizer assim, ó, essa lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. Qual que é a premissa menor? A premissa menor é o caso concreto, que é o que está acontecendo aqui. E a conclusão? A conclusão nada mais é do que deixa eu colocar o mudo aqui, gente, porque toda hora alguém abre aqui fazendo um barulho. A conclusão qual que é? Eu junto as duas premissas e chego em uma conclusão. Vamos fazer um parágrafo aqui com a premissa. Premissa, então vamos colocar assim, aqui no direito, tá? Para vocês verem, aqui é simples, estou contando uma historinha. Aqui é narração, a gente falou dos 3 discursos da apostila. Lá em cima foi descrição, aqui é narração. Vou contar uma história. Aqui, no direito, na parte do direito, gente, aqui eu vou fazer uma dissertação, porque eu vou defender meu ponto de vista, eu vou fazer um raciocínio persuasivo. Como que eu posso fazer nesse primeiro parágrafo aqui? Olha só. Segundo a lei de alimentos gravídicos, número, e depois vocês põem o número, é direito da mulher gestante, buscar os alimentos do genitor para custear a gravidez. Parafraseei, né? Gravidez. Parafraseei o que a lei está dizendo aqui, ó. Esta lei disciplina o direito da mulher gestante e a forma como será exercido. Então, eu coloquei aqui, né? Em outras palavras, segundo a lei de alimentos gravídicos, é direito da mulher gestante buscar os alimentos do genitor para custear a sua gravidez. Aí, eu vou para a premissa menor, caso concreto, né? Aí eu vou colocar assim. Caso em tela, ou seja, no que eu estou falando, ó, juridiquês. A autora está grávida e foi abandonada. Cuidado para não chorar, tá, gente? A própria sorte pelo réu, tentando sozinha uma gravidez de alto risco, conforme laudo. Tá falando que tem laudo médico da gravidez? Olhem aí no enunciado. Não. E quando ele fala de alto risco, ele fala o quê? Leia a frase lá do alto risco, o que está falando? Atestado. Então tem um atestado, né? Conforme atestado, vamos usar as palavras da OAB para a gente não identificar, né? Conforme atestado
atestado médico. Por seu médico, era de risco. Mas fala atestado? Conforme atestado por seu médico, era de risco. Ela foi lá no médico e o médico atestou, não deu um atestado. Tá. Conforme, não, enfrentando uma gravidez sozinha, conforme atestado por seu médico. Isso. Aí, vírgula, era de risco. Conforme atestado por seu médico. Pronto. E aí, ó, vejam, olha aqui como que está funcionando a argumentação. Eu parafraseei a lei, depois falei do caso concreto. Agora eu vou concluir. Como que eu concluo? Ligando uma coisa na outra, né? Aí eu vou falar assim, ó. Vamos ver como ficou a frase. Segundo a lei de alimentos gravídicos, número tal, põe um número lá que eu não lembro, para ficar bonitinho, número tal, é direito da mulher gestante buscar os alimentos do genitor para custear a gravidez. No caso em tela, a autora está grávida e foi abandonada à própria sorte pelo réu, enfrentando sozinho uma gravidez de alto risco, conforme atestado por seu médico. Diante disso, ou seja, eu estou concluindo, né? A lei lhe dá a opção de buscar guarida no judiciário para que eu já coloquei genitor, né? Onde que eu coloquei genitor? Foi abandonado pelo réu. Eu não coloquei genitor, para não ficar repetindo. Ah, coloquei. Lhe dá guarida para... Não, então eu coloquei. Diante disso, a lei lhe dá a opção de buscar guarida no judiciário para receber os alimentos. Para receber os alimentos. Pronto. Tendo em vista... No direito ainda, né? Tendo em vista que trata-se de um nascituro, ou seja, ele não nasceu. Quem tem legitimidade para propor a presente ação é a genitora. Genitora. Estou dizendo para o juiz aqui que não é a criança que está pedindo, é a mãe. Uma vez que a personalidade jurídica inicia-se com o nascimento com vida. Bom, aí a gente vai olhando na lei e vai jogando aqui o que a gente quer, mas lembrando, a gente não vai colocar artigo, a gente vai colocar aqui na lei. Então, vamos lá. Quando a gente vai pedir, por exemplo, a liminar. O que ele está falando aqui? Convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos. Então, a gente vai colocar assim. Conforme robustas provas que são juntadas vou colocar mais bonito, acostadas nestes autos, possível verificar os indícios suficientes de paternidade, já que existem fotos, o que mais que tinha? Fotos, cartas, né? Que eles colocam assim, cartas, bibibi, bobobó. Tô contando a história aqui. Cartas, vírgula. Além de testemunhas que comprovarão
comprovarão que e a requerente era apresentada à sociedade como sua namorada. Deste modo, a lei possibilita que sejam deferidos os alimentos provisórios à autora. Depois, no próximo parágrafo, né, já que já está dando a hora da gente ir embora, a gente pode falar o quê? Um parágrafo para falar da situação econômica do réu. Aí vocês vão falar que ele é um grande empresário, que não sei o quê, né? Depois vocês vão colocar um parágrafo falando das necessidades da Moema, que fala aí que ela está precisando fazer exame, está precisando fazer de um monte de coisa. Seriam mais 2 parágrafos aqui, para a gente poder ir lá para o direito, para o pedido, né? Aí no pedido, como que eu gosto de colocar? Gosto de colocar assim, pedido. Deixa eu não sei porque está centralizado, né? Diante do exposto, requer a procedência total dos pedidos para número 1. O que eu vou pedir aqui? Eu quero a citação do réu para que, querendo, ele pode não querer, né? Ofereça defesa no prazo de quantos dias, gente, ele tem para oferecer? 5 dias. Isso, de 5 dias. 5 dias. Querendo, ofereça defesa no prazo de 5 dias. Querendo, ofereça defesa no prazo de 5 dias. Depois, o que eu quero? Deixa eu colocar aqui. A procedência já coloquei. Eu quero a fixação dos alimentos provisórios, alimentos gravídicos, né? Tem que pôr aqui. Gravídicos provisórios no valor de, na OAB, galera, posso colocar o valor que eu quero de alimentos? Não posso, não identifico a peça. Eu coloco aqui e depois ponho por extenso. Fixação dos alimentos gravídicos no valor de tanto, vírgula, que conforme foi descrito, é suficiente para arcar as despesas da genitora e é possível, vírgula, possível dentro da abastada condição do Tomás, né?
Professora, no caso, então, na prova da OB, não coloca o valor específico, então, em Não, espécie. só se eles colocarem valor, aí você põe. Se eles não colocarem, você inventa. Entendi. Então, no caso, se ele colocasse que ele ganhava X, aí eu você podia colocaria. colocar. Você podia colocar alguma coisa ali E dentro. é Mas sempre eles não na colocam. base? Não colocam. Não, Ah, eles não tá. colocam, gente. Entendi. Tá? Depois, o que eu vou pedir? Vou copiar essa prova aqui, que depois vem a prova. Protesta não, eu não gosto de protesta. Pretende, né? Pretende provar o alegado, porque tudo que eu estou falando eu tenho que provar, por todos os meios de prova em direito admitido, em especial, oitiva das testemunhas, vírgula, documentos, foto é um documento, documentos, e o depoimento pessoal do requerido sob pena de confesso. E o depoimento, não existe depoimento do requerido sob pena de confesso. Documentos e demais, em especial oitiva de testemunhas e documentos. Documentos. Depois, o que mais que a gente pode colocar? A OAB mandou a gente pedir a conversão desses alimentos provisórios em definitivo. Eu entendo que não precisa, já que é um efeito da lei, né? Então, mas como a OAB cobrou, coloca assim. Requer que sejam convertidos os alimentos provisórios em definitivos. Se a gente tem na prática, né, gente, definitivos. Se na prática a gente sabe mais ou menos quanto a pessoa ganha e para a gente os alimentos provisórios tá legal, a gente pede para converter em definitivo. Depois, aqui não está falando, a gente pode pedir a gratuidade da justiça requerente, depois fixação dos honorários do Professora, requerido. Oi? Você está pedindo a gratuidade porque ela está desempregada? Estou pedindo porque está falando que ela é pobre, né? Aí Sim. pressupõe que ela não vai ter dinheiro para pagar as custas. Aí já teria que colocar, mesmo que não está falando no enunciado, né? O enunciado está falando que ela é pobre, né? Sim. Aí a gente tem que, se fala que é pobre, então a gente já pede gratuidade. Ah, legal, tá. Tá? Uhum. Então, fixação dos honorários, do requerido não, os honorários advocatícios. Né? Fixação dos honorários do advogado, 30% do valor da causa. Depois, né, TAB, vocês vão fazer essas petições até cansar. Dá-se a causa o valor na prática, pessoal, a lei manda que o valor da causa dos alimentos são 12 vezes o valor dos alimentos. Então, 12 vezes, por exemplo, R$1.000 que vocês estão pedindo, R$12.000, né? Então, dá-se a causa o valor de quanto? 3 pontinhos, eu não sei. Se ele tivesse falado o valor dos alimentos que ela queria, aí a gente colocaria vezes 12 para mostrar que a gente sabe quanto que é, né? O que mais? Agora, dá a causa o valor de tal. Aqui, ó, o exemplo aqui, que é o valor referente a 12 meses do alimento. Essa parte a gente tira, essa parte a gente centraliza. Nesses termos, não gosto assim, eu coloco assim.
Vocês veem que eu sou toda chata, né? Termos em que pede deferimento. Eu quero que o juiz defira, que o juiz aceite. Local e data. Aqui está Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará. Maiúscula, né? Local e data. Nós não temos. Geralmente a OAB, ela dá o local, ela dá... Opa, local já tem, caramba. Tô variando as ideias. Data. Depois a parte autenticativa, né? Fortaleza. Data, eu não sei a data. Aí depois tem o nome do advogado. E embaixo a OAB dele, né? OAB e a unidade da federação que ele pertence. Como eu não sei de onde ele é, né? OAB, eu não tô achando a barra aqui, gente. Vocês me desculpem. XX, pronto. Viu? Fizemos aqui bem rapidinho, assim, sem pensar muito, a petição da Moema. Marisa, Oi! Deixa eu salvar aqui para deixar disponível para vocês. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Fiz muito cara feia aqui. Oi, minha gente. Oi, oi. Tá tarde, né? Pode falar, desculpa. professora Marisa, en el ítem 2, cuando fala de nasciturno, él dice, tem condições, tem que acrescentar a palavra não tem condições. Aonde? Deixa eu ver. No parágrafo 2º, quando fala de Tendo em nascituro, vista que trata-se de nascituro que tem legitimidade para propor. Não, ele tem legitimidade. Ó, tendo em vista que o nascituro não tem legitimidade. Quem tem legitimidade para propor a presente ação é a genitora. Uma vez que a personalidade jurídica inicia-se com o nascimento com vida. Aqui eu estou dizendo, quem que pode entrar com a ação? É a mãe, não é a criança, porque nascituro é aquele que não nasceu. Tá certo. Entendeu? Obrigado. Eu que agradeço. E aqui tem os parágrafos aqui. E aí, pessoal, eu quero que vocês, né, fica de liçãozinha de casa para vocês. Eu vou deixar o número da lei para vocês. Eu vou deixar para vocês verem o artigo do Código Civil aqui, para vocês procurarem, do Código de Processo Civil, para vocês verem aqui como que faz uma petição para a gente poder continuar. Na próxima aula, a gente pode fazer a contestação lá do Tomás, e depois esse Tomás pode ser preso, a gente pode fazer um habeas corpus para ele, o que vocês acham? Legal, né? A gente vai treinando fazer petição. Sim, muito legal. Legal, sim, professora, muito legal. Gente, que bom, vocês ficaram comigo até agora, parabéns para vocês, é assim que vocês começam, vocês têm muita paciência comigo aqui, vejo a hora de estar na sala de aula com vocês, enquanto a gente não está. Vamos aproveitando aqui, deixa eu tirar a gravação aqui. Amanhã de manhã, pessoal, eu vou dar aula de processo penal. Quem quiser assistir